Olá, tudo bem com você? Esse é o Alesp Conecta. Nosso objetivo aqui é conectar as principais iniciativas, seja da iniciativa privada ou pública, para levar até você o que há de novidade nas mais variadas áreas. Hoje a gente vai falar sobre a digitalização da indústria, oportunidades e desafios do e-commerce, especialmente sobre D2C, ou Direct to Consumer. Já ouviu falar? É muito legal, porque se você tem uma indústria, uma empresa, você pode vender os seus produtos direto para o consumidor. Muitas já fazem isso, e grandes empresas. Mas será que as pequenas também podem fazer isso? Você tem uma pequena indústria, você consegue fazer isso? A gente vai conversar com um especialista que entende do assunto, é o Leandro Hatz, que já está aí com a gente. Ele é especialista em Marketplace Direct to Consumer. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, muito prazer, Jeremias. Obrigado pela oportunidade. Ô, Leandro, eu vi uma live aí que vocês fizeram, né? Mas eu queria começar primeiro para orientar aqui o nosso telespectador, a sua área de atuação, para depois a gente entrar exatamente no tema, né? Porque você falou que a sua empresa é um hub de integração com os canais de marketplace. Quem não sabe o que é hub e nem sabe o que é marketplace, explica para a gente. Tá bom, vamos lá. Realmente é um tema novo aí, né? O pessoal tem bastante curiosidade, né? Então, vou explicar um pouco do marketplace, depois vou falar um pouquinho da empresa, né? O que a gente faz. Uhum, Basicamente, o canal de marketplace entende-se como um shopping virtual, né? Onde você expõe o seu produto naquela vitrine, né? Então, a gente está falando de uhum. grandes varejistas, vou dar alguns exemplos aqui: Mercado Livre, Americanas.com, Casas Bahia. Todos esses grandes canais, eles têm um canal digital de marketplace e eles dão essa oportunidade para lojistas e a indústria em expor o seu produto lá e fazer uma venda direta para o consumidor final, tá? Aí, falando um pouco da empresa, a gente basicamente oferece um software, né? A gente é um sistema que conecta a sua empresa ou a sua indústria para vender nesses canais de marketplace. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, né? A gente tem mais de 35 canais de marketplaces ali no N-Market conectado com a gente. Como que é feito a gestão de tudo isso, né? Então, como que você vende em 30 frentes de vendas diferentes, você controla preço, estoque, os pedidos, as informações do cliente. Então, basicamente, a gente é um centralizador dessas informações, a gente faz o gerenciamento dessas vendas e conecta a sua empresa nesses canais. Ah, entendi. Agora, interessante, porque o marketplace é basicamente, pelo que você está me explicando, é uma loja virtual, né? É como se eu fosse num shopping, mas é virtual, lá no computador. Então eu tenho lá uma infinidade de coisas. Mas pelo que eu estava lendo, geralmente é segmentado, né? Então se eu tenho de roupa, eu vou entrar lá, tenho várias lojas de roupa que estão me vendendo lá vestido. Às vezes a gente nem percebe que mudou de loja, eu não sei, né? Talvez você pode explicar melhor. E vocês reúnem vários marketplaces e de vários setores, é isso ou não? Muito bem colocado, né? Eu vou até contextualizar melhor aqui para o pessoal identificar quando ele está comprando no canal do Marketplace, né? Ah, Basicamente, quando você entra, vou até citar um canal aqui de moda, né? Então, estamos falando aqui, por exemplo, da Dafit, né? Grupo GFG. A Dafit é muito conhecido, vende bastante produtos de moda, principalmente, tanto masculino quanto feminino. E aí, o que que acontece? Você expõe o seu produto lá e lá no anúncio vai sempre estar escrito assim: vendido e entregue pela loja X, né? Então, a certo. Dafit, ela tem o canal e ela deixa você expor o seu produto lá e fazer a venda. O que acontece é que você paga uma comissão para a Dafit para que você possa vender o Hum. seu produto no canal deles. É como se eu Basicamente isso entrasse daí. num grande. Entendi. Se eu entrasse num grande hipermercado, e aí, hoje alguns hipermercados têm isso, né? Tem um setor lá que nem é deles. Então, assim, eu vou colocar aqui uma outra empresa e você fala, pô, mas aqui não é o mercado tal? Ah, mas aqui tem uma parte. Então, é tudo isso, é uma parte que é de outra empresa, mas que também vende produtos. É tudo isso, só que no ambiente virtual. Muito bem. Então, eu Perfeito. entendi bem. Agora, o nosso assunto é direct to consumer. Eu queria que você explicasse o que é isso e desde quando isso vem tomando força, principalmente no Brasil. Legal, bacana. Bom, basicamente, né, o D2C, o Direct to Consumer, é uma tendência de mercado que já vem acontecendo há alguns anos, né? Estou falando aí dos Uhum. últimos 3, 4 anos que se intensificou, né? A gente já tinha grandes indústrias, grandes nomes das marcas aí inseridas nesses canais de vendas direta, né? Agora, na entrada dos marketplaces, a gente vê um movimento mais atual, até porque o próprio marketplace é um modelo de negócio mais atual, né?
Então, Uhum, assim, ó, vamos falar assim, 3, 4 anos a gente tem um movimento de tendência. O que aconteceu, o que intensificou muito isso, foi esse momento agora de pandemia que a gente passou, né? Então, a gente está passando, né? Mas assim, uhum. todo aquele susto, né? Todo aquele fechamento da loja física, ele fez com que as indústrias buscassem alternativas para fazer vendas, para continuar gerando receita dentro da empresa, né? Então, Uhum. basicamente, esse movimento, esse cenário todo, ele está acelerando esse processo. Mas já era uma tendência, já estava acontecendo. Ano passado eu dei uma palestra também no Fórum E-Commerce Brasil, que é bastante conhecido aqui no Brasil, falando exatamente sobre isso, sobre o D2C. 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 Então, eu entendi. Aliás, eu estava lendo e estava vendo que isso não é tão novo, né? Henry Ford já no começo ele já pegava os carros dele e já vendia direto para o consumidor. Depois ele montou revendedoras. E agora com a tecnologia a gente tem um processo que está um pouco revertendo isso, porque a facilidade de você apresentar o seu produto, conhecer o seu cliente e também de logística, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Ela ampliou. Então a indústria pode fazer esse contato direto com o consumidor e esse é o nosso tema. Mas eu queria saber, Leandro, eu penso sempre assim, no Brasil a gente tem a pequena e microempresa, temos muitos desempregados e eu queria falar para esse público também, né? A gente está falando só de grandes empresas ou de repente um pequeno empresário, um pequeno produtor, ele também pode se valer do D2C? Qualquer empresário que tem uma empresa formalizada, né, então ele emite nota fiscal, ele tem uma formalização, ele pode vender nesses canais de marketplace. Inclusive, a entrada nesses canais, ela é muito facilitada hoje, né? Alguns canais você basicamente faz um cadastro e começa a vender o seu produto. Basicamente é Uhum. isso, né? Outras, outras grandes empresas, maiores empresas, elas exigem geralmente ali uma formalização. Então ela pede lá as informações de CNPJ, ela faz um contrato que você precisa assinar, mas não é nada burocrático, é uma coisa super simples e super fácil. Então, assim, é super acessível tanto para o comerciante, tanto para a indústria, seja pequena ou grande. Uma coisa que eu vi na sua palestra que eu achei legal é que às vezes, de repente, o empresário ele pode estar no marketplace mesmo que ele ainda não esteja vendendo muito. Explica pra gente. Por que isso é importante para ele? Perfeito, perfeito. Ele pode entrar em qualquer momento, né? Então ele tem um estoque parado lá, eu quero entrar no marketplace. Ele pode entrar, né? Ele tem essa opção, essa autonomia, né? A vantagem, na verdade, do marketplace ao invés de ele criar uma loja virtual, né, própria, e ele fazer grandes investimentos em, por exemplo, propaganda, marketing digital e tudo mais, isso vai acontecer em algum momento, mas a grande vantagem do marketplace é que ele começa a vender e ele não tem um investimento alto. O investimento dele é super Uhum, baixo inicialmente, né? Então ele coloca o produto e ele só vai pagar uma comissão assim que ele tiver uma venda de fato. Ou seja, uhum, primeiro ele vende, depois ele paga, né? Do uhum. contrário, uma loja virtual própria, né? Onde primeiro ele faz o investimento e depois ele começa a vender. Então essa é a grande vantagem do marketplace. E quando a gente fala de indústria, são projetos que geralmente aceleram essa entrada, facilita essa entrada da indústria. A indústria ela tem um cenário um pouco diferente e tudo mais, né? A gente está falando aqui de cadeia de produção, a gente está falando de logística, então a indústria ela tem um modelo de negócio diferente do comércio, né? Ela tem essa dificuldade do relacionamento lá na ponta com o cliente, enfim. Então, Uhum. tudo isso, o marketplace acaba contribuindo para facilitar essa entrada da indústria. E uma indústria que um empresário que nos acompanha, como é que ele tem que fazer? Não é necessariamente uma migração, porque ele não vai ficar só no ambiente virtual, né? Mas se ele quiser ter esse olhar, fala, não, a gente tem um distribuidor que vende nossos produtos, sei lá, sapatos, mas agora eu posso vender meus sapatos diretamente para o meu consumidor. Isso é uma transição? Ele mantém esses dois mundos? Como é que funciona? Muitas vezes, né, a grande maioria da indústria, ela mantém os dois, né? Então, ela tem uma Uhum, estratégia diferente para o seu revendedor. Então, ó, ela pode trabalhar com uma linha de produtos específica para revenda, ela pode fazer uma precificação diferente, né, um custo diferente, enfim, né? E ela pode também oferecer produtos, por exemplo, de cauda longa, né, que são produtos que têm menos saída, né, do varejista. Então, o varejista ele compra uhum, menos, porém a indústria ela consegue disponibilizar esses produtos de uma forma mais fácil, ele consegue ter um mix de produto muito maior nesses canais de marketplace. Então, assim, são estratégias diferentes. Precisa trabalhar estratégias diferentes, né? Não dá para você uhum. entrar no canal de marketplace concorrendo com a sua revenda. Muito provavelmente você vai ter um problema lá com o seu comprador, com o seu revendedor, né? Então, não é esse o objetivo, na Entendi. verdade.
Aliás, você não acha, Leandro, que a gente está tratando aqui do direct to consumer, que é o empresário industrial vender direto para o consumidor? Você falou que não dá para concorrer. Eu, por exemplo, eu vou citar o que aconteceu comigo. Eu fui numa loja, vi um tênis, achei legal, então fui no shopping aqui perto de casa, aí falei, pô, que tênis. Eu já tinha visto na internet. Eu falei, mas comprar sem experimentar é ruim. Aí vou lá na loja, experimento. Aí o vendedor, pô, super educado, fala, poxa, legal, vai levar? Fala, rapaz, eu não vou mentir para você não, mas esse produto na internet, ele tá 25% mais barato. E aí você fica com dó do vendedor, porque ele te mostrou, é o tempo dele, é a disposição dele, né? Não tinha que ter um encaixe melhor das empresas falar, olha, de repente, porque hoje tem tanta tecnologia, fala, ó, tá aqui um código, você mostrou, se esse cara comprar, você vai ganhar uma... Porque daí você engaja melhor, né? E não exclui ninguém, né? Com certeza, né? A gente sabe que a experiência de compra do físico, ela é totalmente diferente da compra do digital, né? Até mesmo as leis, a fiscalização é totalmente diferente, né? É. Na, na verdade, quando acontece, isso acontece muito, é muito comum. Então, o cara quer comprar online, né? Ele vai na loja física, ele vai lá, dá uma olhada, põe a mão, sente o tecido, entende se o produto é bom, e depois ele vai lá e faz a compra online, que geralmente é mais barato. Na Uhum. verdade, precisa ocorrer uma mudança de mindset de todo mundo que trabalha online e físico, né? Na verdade, não Uhum. deveria ter essa diferença de preço, né? E é uma coisa que a gente chama de omnichannel. Então, assim, tanto os canais digitais quanto os canais físicos, eles devem ter a mesma qualidade de atendimento, eles devem ter o mesmo o produto deve ter o mesmo preço, deve ter a mesma qualidade, não pode ter diferenças, né, entre qualidade, preço e produtos entre os canais. Na verdade, você está comprando da mesma empresa, da mesma loja, né? Ah, Então, mas aí assim, é difícil, porque como é que você não vai ter diferença de preço se eu entregar pelo correio, eu vou quebrar essa cadeia e lá na loja eu tenho que pagar o aluguel da loja, o vendedor, então é complicado, né? é complicado. Aí, nesse caso que você está comentando, acontece muito quando a indústria vende direto e aí também tem esse produto na loja que é um varejista. Então, ele teve que comprar da indústria, ele tem mais a margem dele e ele coloca essa margem em cima, né? E às vezes Eu vou nem é ser a bem indústria sincero direta, é uma marca que reúne muito e só vende online, mas ela consegue vender mais barato, né? E entrega rápido, então, enfim, né? Mas Perfeito, talvez eu perfeito. acho que a gente vai chegar um dia que a gente vai no shopping e vai olhar as coisas assim, vai ter um QR Code qualquer, você fala, eu quero isso, 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 e nem vou levar agora, me entregue em casa. Porque o Braga que está nos vendo aqui, que é o nosso amigo da técnica, que não aparece, mas ele a tudo ouve e sabe, que antigamente, o Leandro, a gente ia no mercado, às vezes no mercado no interior, você andava 2 quilômetros para chegar no mercado, não é igual hoje tem toda a esquina. Então você ia no mercado, você fazia a compra e falava, ô seu José, me entrega lá em casa. Então ele entregava, era muito comum isso, de charrete, de perua, né? Depois todo mundo teve mais carro e ficou. Então hoje eu acho que esse é um futuro que a gente vai escolher as coisas e vai comprar online e vai haver uma integração. Você acha que isso pode acontecer? Sem dúvida nenhuma, tá? Acredito bastante nisso. Então, realmente precisa ter integração. Então, é o Omnichannel que a gente estava falando, né? Um canal único ali Ah, de compra e venda, não ter essas diferenças. E, sem dúvida, isso vai acontecer em algum momento, né? Então, a gente viu acelerar tudo isso agora com o cenário do coronavírus e tudo mais, né? Então, as uhum, grandes empresas estão, inclusive, eu estou vendo empresas abrindo lojas de shopping apenas com mostruário. Então você vai lá na loja, você tem apenas uma peça de mostruário, e aí na hora de efetivar uma compra, você faz uma compra online dentro da loja, dentro da própria loja, e você recebe lá na uhum. sua casa daqui a alguns dias, né? Então é uma tendência, já está acontecendo, e eu acredito que assim, com o cenário que a gente está vivendo, com a formalização do e-commerce, né? A gente fala aí do varejo online, mas ele representa menos de 10% das vendas do varejo, ou seja, tem muito espaço para crescer ainda, né? Então, o físico ele é muito mais forte que o online por enquanto, né? Mas a gente vê que é Uhum. uma tendência que está crescendo, então todos esses movimentos, essas coisas que acontecem, que estão acontecendo, muito provavelmente elas vão puxar automaticamente essa transformação que você está comentando. A sua formação é marketing, não? Você é marqueteiro? Eu sou formado em gestão comercial. Gestão comercial, mas entende tudo de marketing, né? Vocês têm que Isso. convencer a gente ainda, viu, Leandro? Porque, por exemplo, minha mulher, ela falou, não volto mais
a comprar no mercado, ela gosta de online, né? Ela fica 2 horas lá, né? E diz ela que economiza, não sei se é verdade ou não. Eu já não, eu não gosto de ficar 2 horas online aqui e esperar em casa, não. Eu gosto de ir lá no mercado e ver. Mas realmente é um espaço muito grande que tem para crescer. Você vê resistência nas empresas? Aliás, só fazer um adendo antes para entender. A gente está falando direct to consumer, que é a empresa que vende direto para o consumidor. Eu tenho lá um tênis, o cara não precisa ir na loja, eu vou entregar direto para ele. Mas isso passa sempre pelo marketplace, é assim? Ou pode ter um canal direto com a empresa que eu entro lá e... Ou mais Pode ser comum é pelo direto, marketplace? ele pode ter uma loja própria, não precisa passar Uhum. necessariamente pelo marketplace, né? Mas o que dá mais certo? Na verdade, os dois dá certo. Então, sim, são estratégias que Uhum. você vai ter que trabalhar em conjunto, né? O que Uhum. acontece? Na sua plataforma própria, na sua loja virtual, você tem mais autonomia. Então lá você faz o que você quiser, né? Você personaliza o produto, você customiza o anúncio, você pode trabalhar um preço mais barato, você pode fazer uma condição de pagamento diferente, você pode oferecer um frete, uma entrega diferente. Então lá você tem mais autonomia e você também tem mais dados do cliente para você trabalhar outras ações de marketing com ele depois, para fidelizar e tudo mais, né? Agora, no canal de marketplace, basicamente, o foco é vender, é fazer volume de vendas, né? Então ele já tem Uhum. lá milhares de usuários que estão passando já dentro desses sites, né? E aí você vai lá e expõe o seu produto, esses usuários vão ver esse produto, vão fazer o consumo dele, vão comprar. E aí você paga uma comissão para eles. A diferença é que na sua loja você não tem essa comissão, por isso que você tem essa autonomia de fazer mais coisas, né, do que no canal de marketplace. E lembrando que quando o consumidor compra lá na Americanas, ele compra nas Casas Bahia, ele compra na Magazine Luiza, mesmo sendo o canal de marketplace, esse cliente ele é fidelizado desse varejista, ele não é um fidelizado seu. Né? Então tem essas diferenças. Eu sempre falo que precisa casar as duas estratégias. Né? Eu vou trabalhar com marketplace e também vou trabalhar com a minha plataforma própria. A minha plataforma própria eu Ah, tenho um sistema de legal. gestão, uma inteligência de gestão e tudo mais, e no marketplace eu faço uma outra estratégia de volume de venda, por exemplo. É como você falou, eu comprei lá, sei lá, na Magazine Luiza, mas aí se é de outra empresa, vem lá, vendido e entregue por XLSXV. Então, esse XL, eu nem conheço esse cara, mas como está numa empresa que eu já conheço, que é idônea, então me facilitou e a marca talvez dele que vai ficar. Mas, por exemplo, se Mercado Livre é um marketplace, ou é um modelo diferenciado, né? Porque daí ali qualquer um pode vender tudo, né? Isso, muito bem. O Mercado Livre, ele é um marketplace, inclusive em visitas no Brasil, ele é o maior de todos, né? Então ele é muito forte mesmo em vendas, né? Uhum. Existe, né, um preconceito lá de trás, que o Mercado Livre ele, né, vende de tudo e tudo mais, mas existe também uma tendência em mudar tudo isso. Então, hoje, as empresas profissionais que vendem lá são obrigadas a emitir nota fiscal, né? Eles têm também trabalhos ali Uhum. de fulfillment, eles oferecem meios de pagamento próprio. Enfim, hoje o Mercado Livre ele é um gigante do varejo, né? A diferença do modelo de negócio deles é que eles não vendem produtos. Eles só têm um canal para você expor os produtos de outros lojistas ou de indústrias. Então, eles não têm o modelo de 1P que a gente chama, né? Eles compram o produto e depois revendem. Não, eles não fazem isso igual a Americanas, eles não fazem isso igual o Extra.com, eles não fazem isso. Né? A Magazine Luiza também Uhum. faz isso. É essa a diferença entre os canais de marketplace do Mercado Livre. Muito bem, a gente está conversando com o Leandro Haas, ele é especialista em marketplace e direct to consumer, que é a entrega do produto diretamente da empresa para o consumidor, muitas vezes, como ele explicou, pelo marketplace, que é esse ambiente virtual de vendas, mas eu queria saber também, nesse modelo de marketplace, direct to consumer, o que mais se vende? É roupa, é calçado, é carro, enfim, tem alguns tipos de negócios que são mais propícios a esse modelo? Sim, com certeza. Tem algumas categorias que se destacam mais, né? Tem uma saída muito melhor. Então, eu estou falando de produtos eletrônicos, eletroportáteis, eletrodomésticos, smartphones, produtos de informática e moda mesmo, moda e acessório, né? Então, esses são alguns dos itens que têm uma saída muito melhor no e-commerce, né? E tem itens também que tem mais dificuldade de saída, né? Então, eu estou falando de um produto de alimentação, por exemplo, né?
Fora esse cenário, de novo, né? Fora esse cenário do Covid e tudo mais, que os supermercados, as empresas, os hipermercados intensificaram, né, os projetos digitais aí para fazer uma venda de supermercado online e tudo mais. Fora esse momento, né, ainda o e-commerce ele tinha uma grande dificuldade para fazer a venda de bens não, a gente fala de bens de consumo não duráveis, né? Que são os produtos alimentícios ou de higiene pessoal, enfim, né? Então esses produtos ele tem uma dificuldade um pouco maior de saída. Por quê? O ticket médio dele é baixo, e aí a gente tem um custo de frete agregado, então acaba ficando mais alto. Enfim, né? São N fatores, né? Uhum. Logística mesmo, o próprio armazenamento desses produtos ele não pode ficar parado, por exemplo, no Correios. Então, assim, tem uma grande É. dificuldade logística com esses itens. E quando eu falo de indústrias, a gente tem uma tendência muito grande hoje, né, em alimentos, produtos de casa e decoração é bastante forte também para as indústrias, tá? Aí, de novo, né, moda e acessórios que eu comentei, então é geral no e-commerce, tá bom? Moda. E aí eu vou ter também produtos de beleza, tá? Então, esses itens, geralmente, eles são um pouco mais fortes para as indústrias, né? Não é uma regra, né? Talvez isso seja relacionado à quantidade de indústrias dessas áreas que estão no online, né? Pode ser isso, mas são números de dados que a gente tem aqui e a gente acompanha mensalmente ou trimestralmente, sai alguns relatórios e a gente vai acompanhando esses números. Ô, Leandro, quando a gente fala de vender conteúdo, aí são plataformas totalmente diferentes? Vender curso, por exemplo. Aí não, ou existe um marketplace de curso? Sim, são modelos de negócio diferentes, né? São marketplaces, mas são plataformas de vendas de serviço, né? Eu vou dar um outro Uhum. exemplo para vocês. O Uber, por exemplo, ele é um marketplace. Ele é basicamente um aplicativo que ele reúne o motorista, que tem o serviço a ser oferecido, ele reúne o consumidor, que é o passageiro que precisa comprar esse serviço, né? Então, assim, Uhum. basicamente ele é um marketplace. Um outro exemplo para exemplificar aqui o de serviço, né? O Airbnb. Airbnb basicamente é um aplicativo que reúne o cara que tem o apartamento a ser alugado e o cara que precisa alugar o apartamento, né? Então, Uhum. esses caras, eles são também canais de marketplace, só não são do varejo, são de serviço. Entendi. Quais são os principais erros que as pessoas, as empresas, elas podem cometer, ou pelo menos quais são os diferenciais de quem está no marketplace? Quem é que está se dando bem? Quem é que é, pode se diferenciar, né? Eu fico imaginando que nesse cenário, quando é um ambiente físico, você fala, pô, você tem que estar numa boa localização, você tem que ter um atendimento legal. E nesse ambiente virtual, o que é o diferencial? O diferencial do virtual, na verdade, é você conseguir entregar essa experiência que a loja física entrega, né? Então, se você conseguir fazer isso, com certeza você vai fidelizar o seu cliente. Então, por exemplo, você mesmo, Uhum. né? Você falou que você gosta de ir lá no mercado, você gosta de ir lá pegar a fruta e entender se está boa, se está madura e tudo mais, né? Enfim, são opções. Tem N pessoas, a maioria, grande maioria das pessoas fazem isso e prefere dessa forma, né? Comprar Uhum. fisicamente. Mas se você conseguir oferecer essa mesma experiência, entregar um pouco mais de valor no online, esse que é o grande desafio, na verdade, do online hoje, né? Então a gente tem uma crescente de novos consumidores, isso está crescendo, a gente vê números sempre crescendo, ano a ano a gente acompanha aqui os relatórios, né? Então a gente vai acompanhando o crescimento disso. Então, se você conseguir entregar essa experiência, será um diferencial e tenho certeza que a indústria ou o varejista que conseguir entregar isso muito bem feito para o consumidor, ele vai fidelizar o consumidor, ele vai trazer esse consumidor para o digital. Então, ele vai acabar convencendo esse consumidor que está acostumado a comprar no físico a comprar online. Então, aí é um grande diferencial, né? Se o cara conseguir entregar essa experiência bacana. Você sabe que você está falando, eu lembrei de um modelo, por exemplo, que uma vez eu fiz um curso e o professor falou, olha, mas isso já tem uns 5 anos. Uma empresa americana, salvo engano, eles falaram, eles queriam vender óculos online. E aí eles começaram a pesquisar por que é tão caro nos Estados Unidos. E eles perceberam que existia uma grande empresa que basicamente ela dominava todo o mercado de armação, né? E aí os caras montaram um e-commerce e tal, né? Resultado, os caras foram naquele ano uma das empresas que mais, uma startup que mais cresceu nos Estados Unidos, eu não lembro o nome agora. E eles mandavam para a casa do cliente, eu queria esse óculos, eles mandavam 5 e numa caixinha, né?
Se eu não me engano é isso, 4, 5. E aí o resultado é que a maioria das pessoas ficavam com os óculos. Aí falava, você pode devolver os outros 3 no correio, sem custo. E as pessoas. Então, assim, são modelos que eles foram percebendo a necessidade do cliente. Agora você imagina, em vez de você vender um, você vender 3, 4, 5, né? Agora, para chegar nesses bons resultados, às vezes é muito tempo e conhecer o seu cliente, enfim, né? Com Mas eu acho que você certeza, deve né? ter Não. outros exemplos como esse. Realmente, a gente tem grandes empresas que hoje, devido a todo, a gente teve uma crise econômica ali em 2009, 2010, né? Eu mesmo trabalhava numa empresa de e-commerce, eu startei uma empresa, então eu vi tudo acontecendo ali na pele, né? A dificuldade de tocar uma loja física, os custos que a gente tem com pessoas, com manter um aluguel, por exemplo, com um ponto bom de vendas, enfim, né? Você tem grandes custos, então eu vi tudo isso acontecendo. E aí, essa empresa que eu trabalhava, né, que eu iniciei essa operação online, ela trabalhava tanto no físico quanto com licitação pública. Então foi um momento muito ruim para a licitação e também para o físico, né? A gente teve que migrar 100% da empresa para o online. Né? Então houve uma transformação da empresa, realmente mudou totalmente o mindset, mudou o mindset da diretoria da empresa, mudou o mindset de todos os colaboradores, os funcionários, né? Então a gente teve que estruturar toda uma operação, a gente foi para a parte logística, que é um grande desafio, né? Você fazer a logística do e-commerce, ele é muito dinâmico, precisa ser muito rápido. Né? Quanto antes o seu cliente recebe, mais satisfeito ele fica, né? Então você não pode atrasar. Se você prometeu uma data, você não pode atrasar. Se você atrasar, você vai Uhum. ter grandes problemas, pode ter problemas com processos e tudo mais. Então, assim, não é da noite para o dia que se faz isso, né? Existe todo um trabalho por trás. A gente precisa procurar empresas que são especializadas nisso para ajudar, para ter uma consultoria e tudo mais, né? E, claro, usar sempre a melhor tecnologia, porque, assim, qualquer errinho, ele pode gerar um grande transtorno, pode ser muito ruim também para o e-commerce, né? E aí acaba manchando a imagem da empresa e tudo mais. Acredito que isso tá longe de ser o objetivo de qualquer pessoa que entre no online, né? Então, Uhum. basicamente é isso. Bom, o Leandro Hatz, especialista em Marketplace e Direct to Consumer, está explicando aqui para a gente, dando essa aula, e a gente está caminhando para o final já, uns 2 minutinhos. Eu queria que você finalizasse dando uma palavra para esse tempo de pandemia, muita gente desempregada e muita gente querendo começar aí nesse campo. Eu cito um exemplo de Marília, por exemplo, em São Paulo. Eu entrevistei um cara da Estônia, e ele é um hub também que fez um projeto lá, e eles fizeram uma plataforma simplesinha com auxílio da junta comercial, e aí até a dona Maria, que vendia pano de prato, ela conseguia colocar umas fotinhas e conseguiu, nesse tempo de pandemia, fazer uma logística. E você vê que num universo micro, né, e não macro, eles conseguiram também. Então eu queria que você desse uma palavra para quem tem pouquinho, está começando, ou mesmo para quem, e para os maiores, o, que tipo de especialista ele busca, como é que ele pode começar um comércio online, um e-commerce, às vezes mais simplificado. Tá, vamos lá então. Para quem está começando, a minha dica entre no Mercado Livre, que é o canal mais fácil para você começar a vender. Entenda como funciona todos os processos, né? Então, desde você criar um anúncio, você fazer uma edição de um anúncio, você ter uma precificação do produto, até você fazer efetivamente uma venda, você conseguir atender o cliente, você encaminhar uma nota fiscal para ele, você acompanhar o envio desse produto até a sua entrega de fato, né? Então, Uhum. assim, o que eu falo para quem está começando, quer começar a explorar todo esse mercado online, entender como é que funciona o e-commerce, como que é a dinâmica do e-commerce, como que funcionam os repasses de pagamentos e tudo mais desses canais de marketplace, principalmente, entra no Mercado Livre, cadastra o produto lá e faz um teste. Então, essa é a minha dica para quem está começando, para quem está buscando aí alternativas para começar, né? Esse pessoal que está hoje desempregado, a gente tem um cenário aí bastante complicado acontecendo no momento, a gente sabe que isso deve refletir mais um pouco ali na frente, a gente já espera isso, né? Mas, enfim, esse pessoal precisa se especializar, né? Então, buscar informação, buscar curso, buscar qualificação profissional, eu acho que eu vou ser bem sincero para vocês, eu estou nesse mercado aí faz alguns anos já, e eu vejo muito troca-troca, né? A empresa X rouba da empresa Y, a empresa Y rouba da empresa B. Então, assim, tem muito, é muito dinâmico o nosso mercado do e-commerce e falta bons profissionais, tá? Então, falta, Ah, você assim, fala, é rouba bastante realidade. o profissional da outra empresa, é isso que você está falando? Ah, porque já é especializado Exatamente. e ele faz todo o seu know-how, entendi.
Exatamente. Vou até dar um exemplo aqui, né? Quando você olha lá no LinkedIn de um profissional de marketplace, por exemplo, você vai ver que ele passou por 3, 4 grandes empresas. Grandes Uhum. empresas, assim, grandes organizações mesmo que a gente tem no Brasil hoje. Então, Sim. realmente, existe uma troca muito grande de profissionais. Por quê? Falta profissionais nessa área, né? Então, se é uma área que está dando certo, em meio a tudo isso que a gente passou na economia e tudo mais, o e-commerce ele está crescendo, né? Uhum. Ele não está diminuindo, né? A projeção de crescimento desse ano do e-commerce é 17%, né? Alguns estudos dizem. Então a gente está esperando realmente que continue crescendo, se não vai diminuir, né? Então, assim, Sim. vai faltar profissional, vai faltar gente boa para tocar essas Que tipo de operações, para trabalhar com profissional, indústrias de varejo. principalmente? Marketing, tecnologia, que trabalha nessa É, área? geralmente são pessoas ligadas ao comercial, né? Mas a gente também tem a equipe de TI. Então, toda essa estrutura que a gente está falando precisa também de um suporte, precisa de equipe de tecnologia da informação, precisa de Sim. desenvolvedores muitas vezes, né? Então, assim, todas as áreas que são ligadas à tecnologia, né? Essas novas áreas que a gente vê surgindo e tudo mais, essas áreas vai faltar profissional e eu acho que é um caminho aí para o pessoal seguir e buscar qualificação profissional. Muito bem, a gente chegou ao fim. Obrigado, Leandro, pela sua entrevista. Imagina, eu que agradeço. É isso aí, conversamos com o Leandro Hatz, ele é especialista em Marketplace, Direct to Consumer, explicou para a gente aí como é que tá essas tendências, né, e os cuidados que a gente tem que ter, e deu uma orientação geral aí para a gente, não só para o empresário, mas para aqueles que estão começando também. Eu fico por aqui e o Alesp Conecta, que mais uma vez pôde contar com a sua audiência. Obrigado, até a próxima.